Salmo 105, versículos 1 ao 45. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações, cantem para ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou, ó descendentes de Abraão, seu servo, ó filhas de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque. Ele o confirmou como decreto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse: darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra, e vagueavam de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse, mas a favor deles repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento, mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Então Israel foi para o Egito, Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Deus fez proliferar o seu povo, tornou-o mais poderoso do que todos os seus adversários e mudou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tramassem contra os seus servos. Então enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem tinha escolhido, por meio dos quais realizou os seus sinais miraculosos e as suas maravilhas na terra de Cã. Ele enviou trevas e houve trevas, e eles não se rebelaram contra as suas palavras. Ele transformou as águas deles em sangue, causando a morte dos seus peixes. A terra deles ficou infestada de rãs, até mesmo os aposentos reais. Ele ordenou, e enxames de moscas e piolhos invadiram o território deles. Deu-lhes granizo em vez de chuva e raios flamejantes por toda a terra deles. Arrasou as suas videiras e figueiras e destruiu as árvores do seu território. Ordenou e vieram enxames de gafanhotos inumeráveis, e devoraram toda a vegetação daquela terra e consumiram tudo o que a lavoura produziu. Depois matou todos os primogênitos na terra deles, todas as primícias da virilidade deles. Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia em suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram, pois estavam com verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra e fogo para iluminar a noite. Pediram e ele enviou codornizes e saciou-os com o pão do céu. Ele fendeu a rocha e jorrou água que escorreu como um rio pelo deserto, pois ele se lembrou da santa promessa que fizera a seu servo Abraão. Fez sair cheio de júbilo o seu povo e os seus escolhidos com cânticos alegres. Deu-lhes a terra das nações e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. Aleluia. Bom dia, irmãos. Este é mais um salmo de exaltação atribuído a Davi, por sua semelhança ao relato do primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, versículos 8 ao 22.
O Salmo 105 faz dupla com 106. Os dois começam e terminam com a expressão aleluia. Enquanto no Salmo 105 fala do que Deus fez, de um Redentor e sua fidelidade, o Salmo 106 fala do pecado do homem e sua infidelidade e enfatiza o que o povo deveria fazer e não fez. A importância desse relato histórico vem desde o Salmo 103, contando as maravilhas de Deus e seus feitos, como cuidou de seu povo durante toda a história e cuida até hoje. Não há o que temer. O mesmo Deus que estava com Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés e Josué, nos afirmou que nunca, jamais nos abandonaria. É lindo se enxergar nos dias atuais, vendo que esta é a história da Igreja do Senhor, da qual fazemos parte. Tantos anos se passaram desde os patriarcas e o nosso Pai continua cuidando de cada um de nós. Outrora, eu ficava aborrecida quando lia os feitos do Senhor no deserto e como o povo reagia. Hoje sei que não sou diferente deles e que se não fosse o Espírito Santo e a Bíblia para me corrigir a tempo, teria tantos erros quanto eles. Somos privilegiados de fazer parte dessa geração, uma geração de profetas e ungidos que tem o Espírito Santo habitando em nós. Ainda assim, precisamos melhorar na nossa maneira de agir com nosso Pai. Oremos. Pai querido, quando leio a respeito dos teus feitos na humanidade, vejo o quanto tu acreditas no nosso potencial. É muito difícil para nós, humanos, acreditarmos no potencial do outro que está sempre repetindo o mesmo erro. Parece que ficamos endurecidos, mas vejo que tu não tens essa dificuldade de dar novas oportunidades a quem errou, não é mesmo? Tu acreditas em nossas gerações e ainda espera que nos voltemos para ti com um coração íntegro. Me ensina a ser assim. Não me sinto totalmente capaz, mas creio que tenho um coração ensinável, que ainda pode aprender. Minha própria família pode precisar que eu seja assim como és. Então me ajuda. Em nome de Jesus. Amém.